Vamos falar sobre terapia familiar, já que hoje é sexta-feira, família reunida? Cleonice Peixoto de Mello é quem conversa com a gente agora aqui na casa do Tribuna. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Seja muito bem-vinda, Muito obrigada a vocês pelo convite. Nós que agradecemos. Prazer estar aqui. É muito bom recebê-la aqui na casa do Tribuna. Gente, você sabe que a família é uma unidade fundamental, né, que acompanha a formação e o desenvolvimento do ser humano. Ela é composta por pessoas que estabelecem entre si profundas ligações emotivas, que são naturalmente complexas e diferentes ao longo da vida e muitas vezes unem várias gerações, podendo possuir elementos que, não tendo ligação biológica com a família, são afetivamente muito importantes no enredo das relações familiares. Fiz uma introdução bacana. Muito boa, inclusive. Cleonice, como que a gente pode perceber, de repente, que a família necessita de um momento de terapia em conjunto? Geralmente assim, quando tem algum conflito, desentendimento, quando gera algum sintoma na família. Tá. Né? As famílias vão passando no ciclo vital, né? Nascimento da família, quando tem o casamento, quando tem o nascimento de um filho. São estágios da vida da família que, bem ou mal, vão se passando. Quando tem algum sintoma, algo patológico, alguma coisa que adoece a família, a gente percebe que eles estão precisando de alguma ajuda, algum aconselhamento, alguma intervenção. Então, assim, as famílias geralmente nos procuram. Às vezes, através de uma pessoa, um membro da família, vem, né, através deles, falando que está com algum problema. Nos meus 25 anos de atendimento, Fábio, nunca uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, Cléo, eu estou com um problema sozinho. Geralmente, as pessoas têm problemas na relação com o outro. Né? As pessoas chegam para nós e falam assim, olha, eu estou com problema com meu marido, com os meus filhos, com meu pai, com a minha mãe. Então, as pessoas têm problema na relação com o outro. Eu falo assim, geralmente, Jean-Paul Sartre falava, né? Os outros são o inferno na nossa vida, nós somos tranquilos, né? Então, assim, a gente atende, assim, a relação com o outro, a relação familiar. Geralmente, a relação começa, a dificuldade na relação com o outro é na família. Então, aí a gente aborda, assim, a relação na família, em primeiro lugar. Se nós estamos bem com a nossa família, nós estamos bem em qualquer lugar. Agora, na sua experiência, qual que é o momento, assim, que a família fala, olha, eu preciso procurar uma ajuda? Geralmente, vem uma pessoa. Quando vem a família, é a melhor coisa. Vem sempre uma pessoa? A gente identifica no relato da pessoa e a gente vai chamando a família. Então, entendi. Dá para você trazer, por exemplo, você vem e me reclama assim, olha, eu estou com problema com a minha esposa. Fábio, traz a sua esposa, porque você vem aqui e fica falando da sua esposa. Você quer mudar a sua esposa? Eu falo, não, né? É um e outro. Não existe marido ou a esposa, é marido e esposa. Então, aí você traz a sua esposa, aí a gente faz uma terapia de casal. Aí a gente fala assim, mas vocês têm filhos? Então traga os seus filhos também. E aí a gente vai fazendo a terapia familiar. Tá. Quando o marido e a esposa vêm junto, é muito melhor. Porque aí os dois perceberam que o problema está na relação. Aí a terapia rende muito mais. Geralmente é só nesta linha de marido, esposa, filhos, ou entra avós, Entra. Se vem a família ampliada, é mais rápido ainda. Tá. Mas, geralmente, quem pede para a família vir é o próprio terapeuta. A gente faz a leitura junto com a família, às vezes através de subsistema, né? Que a gente divide, como é terapia familiar sistêmica, que é a terapia na abordagem que a gente faz, né? Da leitura, a gente faz... Tem um diagrama da família que a gente chama de genograma. Tem até aplicação médica, que eles fazem a leitura para ver se tem alguma doença. E aí a gente vai por subsistema. Então, tem o subsistema conjugal, que é marido e esposa, o subsistema parental, que é o pai, é a mãe, e o subsistema filial, que são os filhos, e a relação dos irmãos, que é o fraternal. A gente vai fazendo a leitura e aí a gente fala, olha, o subsistema conjugal, a gente fala que as escolhas conjugais, sabe, nunca são aleatórias. Você escolhe a sua esposa, por exemplo, de acordo com a sua história familiar. Então, assim, na sua família, na sua família de origem, por exemplo, você foi criado, a tua primeira referência feminina foi a sua mãe.
Sim. Então, de acordo com a sua referência feminina, você já tem uma ideia de como é a figura feminina que te atrai. E aí você escolhe a sua esposa e vice-versa, ela também. Então, a gente já sabe mais ou menos quem você vai escolher para ter como esposa. Isso É o perfil da minha história? É da tua história, exatamente. Então, assim, olha só a leitura que a gente faz na família. Quando você, às vezes, por exemplo, tem alguma dificuldade com a sua mãe, você casa e você leva essa dificuldade para a tua família nuclear. Você pega da tua família de origem, ao invés de resolver com a tua mãe, você transporta, você transfere. A gente fala que é uma terapia transgeracional. Ao invés de resolver com a tua mãe, que às vezes é difícil a gente resolver os problemas com a família de origem, com mãe é mais difícil ainda, a gente fala. E aí o que você faz? Você transfere para a sua esposa. Tá. Você quer que a sua esposa atenda às expectativas que a sua mãe não resolveu com você. Só que ela não vai conseguir, porque é muito... E aí vocês começam a ter conflitos no casamento. E aí quando você me relata isso com a sua esposa, eu falo, olha, Fábio, esse problema não é da sua esposa, é teu com a sua mãe. E aí eu peço para sua mãe vir para uma terapia, às vezes simbolicamente, né? Sim. Ou então eu falo assim, olha, vocês dois, você, Fábio, vai lá para a casa da sua mãe resolver o problema com a sua mãe, e a sua esposa vai para a casa da sua esposa resolver o problema com os pais dela. Quer dizer, então, só para eu entender. Então vem todo mundo. No caso da mulher, a referência seria a masculina? A masculina do pai. Do pai. Não, pode ser, tanto do pai quanto da mãe, mas tem a ver com a história de vida dela na família de origem dela. Tá, entendi. Ela escolheu você de acordo com a formação e a história dela com a família dela de origem. Que coisa bonita. É muito bonito, legal. Né? É muito, porque são as raízes familiares. As raízes familiares. É muito lindo a história. Agora, como... E falo mais, só para fechar. Os teus filhos, a história de vocês dois tem a ver com a história dos teus filhos. Uhum. É a história deles também, que é bem legal, não é? Tá vendo? É muito rica a história de a terapia bonita, familiar, gente. bem legal. Eu tenho certeza que está todo mundo encantado em casa, né? Muito coisa bacana. Bonita. Eu queria fazer uma pergunta assim, em relação, por exemplo, é claro que a gente está falando de terapia, as pessoas já pensam já no consultório, divã, todo mundo sentado, ou aquela terapia em conjunto, tipo Alcoólicos Anônimos, sabe? Não tem. Não é bem por aí. Não, lá é tudo transparente, não tem anonimato, não, tá? Então, por exemplo, qual que é a dinâmica que se utiliza para se fazer essa terapia em conjunto na família? Então, a dinâmica é pelo problema que é realizada a partir do problema? A partir do problema, mas assim, a gente trata o problema para poder erradicar o problema, mas assim, o enfoque que a gente tem, Paulo, assim, é na estrutura familiar, porque assim, está tendo problema porque a estrutura familiar está inadequada. Isso que acontece, a gente começa a ter problema na nossa família porque assim, a estrutura não está adequada. Às vezes o pessoal fala assim, aquela família está desestruturada. Não é que está desestruturada, é que tem uma estrutura que não está mais funcionando. Até um certo momento funcionou. Dali para frente não funcionou mais. A gente atende muita família assim, que assim, funcionou, né? Tem pais que são muito bons para filhos que são pequenos, mas quando os filhos crescem, já não são tão bons, já não funciona mais. Porque pega o mesmo modelo, né, de quando os filhos tinham 8 anos, para filhos quando eles estão com 18. Aí não pode dar certo, né? Então é isso. Então, naquele momento, tem que mudar a estrutura para atender a demanda atual. E aí eles estão com uma estrutura que atendia uma demanda há 10 anos atrás. Então, a gente muda a estrutura, aí o sintoma é eliminado. Você sabe que eu tenho certeza que o pessoal está lá assim, Fábio, faz aquela pergunta para a Cleonice. Eu vou fazer. Pode fazer, Fábio, fica à vontade. Olha, por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma situação muito diferente do que nós vivíamos, por exemplo, há 10 anos atrás. Isso, as estruturas familiares estão sendo modificadas. E eu não sei se é a mídia, eu não sei se é a própria sociedade de uma maneira geral, já está divulgando que famílias não são exatamente as relações que nós temos de pais e filhos. Quer dizer, já se tem uma modificação desta estrutura do núcleo familiar. Isso interfere muito nessa questão da terapia?
ela faz com que vocês também tenham que se preparar para lidar com essa realidade nova? Tem, nossa, boa pergunta, porque assim, tem sim, porque assim, a gente vivia 10 anos, porque assim, as coisas estão acontecendo numa velocidade muito grande, né? Você vê que assim, a década de 60, né, a gente não tinha assim, as mulheres não trabalhavam. Só para as pessoas entenderem o que é que eu estou perguntando. Tá, pode falar. Por exemplo, a pessoa casa, depois ela, dali um tempo, já se separa, casa novamente, aí tem 2 filhos com uma pessoa, 3 filhos com outra. E aí você vê que hoje, por exemplo, todo mundo fala, não, nós somos filhos. Meu pai, por exemplo, é referência, principalmente se é um cantor famoso, se é um ator, ou atriz, né? Aí fala, não, tá todo mundo aqui, é todo mundo a mesma família. Aí você fala, não, pera um pouquinho, será que é assim mesmo? Vocês conseguem lidar com essa realidade? Os meus, teus, os nossos, né? Não é? Aí fica tudo aqui, tudo junto e misturado, né? Pois tudo junto e misturado. A gente tem que lidar, e assim, é o que a gente fala em termos sistêmica, assim, são as fronteiras. Certo. Tem que lidar, sabendo lidar com as fronteiras nítidas. Quando tem fronteira nítida, tipo assim, olha, tem um núcleo aqui que tem que ser trabalhado, outro núcleo aqui e outro núcleo aqui. Tem que saber lidar e dar os limites certos. Então, assim, olha, esses são seus pais, esses são padrasto, esse é madrasta, e colocar esses limites. Porque senão, tem um terapeuta chamado Bowen, que a gente trabalha o transgeracional, ele fala assim, tem pais que estão criando os filhos para serem esquizofrênicos. A gente está com um limite assim. Porque antigamente era assim, os pais tinham uma maneira muito rígida de criar os filhos. Tanto rígido quanto muito solto os filhos, os 2 extremos adoecem. Os filhos ficam confusos. Se você não dá regras claras, os filhos não entendem. As crianças têm essa dificuldade. Você tem que colocar para eles o que você deseja deles, né? Então, os pais, quando eles eram rígidos, assim, você não pode chegar antes das 11 ou depois das 11 em casa. Você entendia. Então, você chegava às 11h10, levava aquela bronquinha, mas era aquilo. Hoje em dia, os pais não sabem mais. Então, assim, a geração de hoje era assim. Os pais foram criados uma cultura rígida e hoje está... Eu fui criada numa cultura muito rígida, então eu vou criar meus filhos nos padrões e regras muito flexíveis. Eu vou fazer tudo diferente do que meu pai fez comigo e minha mãe. Os 2 extremos adoecem. Tem uma terapeuta, só para dar um exemplo, ela é inglesa e ela fala assim, olha, quando minha filha nasceu, eu falei assim, vou fazer tudo diferente do que minha mãe fez comigo. Onde minha mãe foi rígida, eu vou ser flexível. Onde minha mãe foi flexível, eu vou ser rígida. Assim, hoje meu trabalho está pronto. Minha filha tem 17 anos, ela é a cópia da minha mãe. Quer dizer, não adiantou nada, porque eu cheguei no mesmo extremo. Não adiantou absolutamente nada. É isso. Então, assim, a gente tem que ter o equilíbrio e dar fronteiras nítidas, é saber conversar entre as gerações, mas dando limite e conversando, colocando o que está acontecendo, né, nesses novos tempos. Cleonice Peixoto de Mello, obrigado pela sua presença nessa noite. Muito obrigada. Foi muito bom, eu que agradeço viu? por poder falar um pouquinho Muito sobre a obrigado. terapia Que é familiar. isso. Seja sempre Tá bom? bem-vinda.